pronto, vamos lá. Vou falar um pouquinho da minha experiência sobre os protótipos rápidos e funcionais. Antes de eu falar do protótipo em si, eu quero introduzir o conceito de protótipo para vocês, tá? E vou falar um pouco sobre mim e minha carreira. Bom, eu sou o Greg Palmieri, eu trabalho na High Interactive, tá? Uma curiosidade sobre mim é que eu estudei na Itália 2 anos atrás. Eu tirei o meu mestrado focado especialmente em web design. E foi lá que eu desenvolvi minhas skills de acessibilidade e design. Eu tenho um projeto de acessibilidade fora da RAI, que é meu trabalho full-time. Eu também tenho um projeto de acessibilidade que se chama Visionary. Se vocês depois quiserem ir no meu LinkedIn para saber um pouco mais do que eu faço e o que tem lá sobre a minha carreira também. A minha experiência, atualmente eu trabalho como designer de interface sênior na RAI Interactive. É a empresa que eu tenho trabalhado nos meus últimos 6 anos. E antes disso, eu também tenho experiências em agências, quando eu estava no Brasil ainda, agências de publicidade. No caso, a Young Rubicon, onde eu trabalhava como Interactive Art Director. Basicamente, o meu trabalho era criar campanhas, mas o foco era sempre em interatividade. Então, eu fazia os sites, eu cuidava muito de social media, todo ponto de contato com o digital é onde eu atuava. Eu tenho alguns prêmios que eu consegui nesses últimos anos, claro. Nenhum desses prêmios eu fiz sozinho, foi com a ajuda das minhas equipas e nas empresas que eu trabalhei. Então eu tenho um FWA, que é um Mobile of the Day, nós também ganhamos um Mobile Excellence no Awards, temos um W3, esse prêmio do Envision é um prêmio onde eu ganhei com aquela minha ideia que eu acabei de citar para vocês de acessibilidade. Então o Envision nos patrocinou num valor de $5.000 na altura para desenvolver essa ideia, e eu estou a fazer esse projeto também. Nós ganhamos o Santa Casa Challenge, que é um concurso de melhores ideias aqui em Portugal, também com essa minha ideia de acessibilidade, com esse mesmo projeto, e eu ganhei um projeto de design de produtos, em específico na Alemanha, tá? Foi o Scott Serum Design Awards. E uma curiosidade, a nível de curiosidade, eu sou de São Paulo, no Brasil. Meu pai é brasileiro, minha mãe é italiana. Então eu sou um ítalo-brasileiro, que é a mistura desses dois países. Eu também tenho cidadania italiana, mas a minha grande paixão é Portugal, e é o país que eu tenho gostado muito de viver, tenho aprendido muito com a cultura e adoro estar aqui. Então, para a gente criar um protótipo, seja ele rápido, demorado, o que quer que seja, nós precisamos considerar esses fatores, tá? Então, o primeiro fator que a gente tem que considerar quando nós estamos a desenhar um protótipo é entender o propósito. Não existe protótipo sem propósito. E a outra coisa é, depois que nós encontramos o propósito do que nós vamos desenhar, que eu vou falar agora um pouco desse processo de como encontrar o propósito do que a gente vai desenhar, seja ele rápido ou seja ele de uma forma mais elaborada, é fazer um research, que é um processo, tá? O research é um processo de busca para entender e em busca desse propósito e para entregar a melhor resposta para o nosso projeto. E depois nós temos que aí eu vou falar no final e vou mostrar um pouco das ferramentas que eu tenho utilizado ultimamente, que é escolher a ferramenta adequada. Pode ser ela o papel, dependendo da situação onde você está numa reunião e tem que mostrar um protótipo muito rápido, pode ser um papel. Ou quando você tem tempo ou está a fazer um pitch e precisa explicar uma ideia com mais complexidade, existem diversas ferramentas, umas mais rápidas e outras que atrapalham um pouco o processo. E no final eu tenho uma lista de ferramentas que eu aconselho e por que eu acho que devem ser usadas, tá? Então, uma questão que a gente deve sempre fazer é: muitas ideias parecem ótimas no papel, isso é verdade. Só que por que será que elas falham na vida real, né? E tem um pouco a ver com tudo isso que eu expliquei agora nesse começo. Então, por que isso acontece? Por que algumas ideias dão certo e outras não dão certo? Então, imagina que vocês vão desenhar uma nova app para uma aplicação de entregas de alimentos, por exemplo, tá? Então, como é que a gente vai definir as funcionalidades para esse projeto? E o que efetivamente iremos projetar? Então, toda vez que eu me deparo com um problema, com um brief ou algo que eu tenho que resolver, ou se eu tenho uma ideia e tenho que executar ela da melhor maneira, eu tenho que perceber efetivamente o que é que eu vou projetar, tá? E é aí que entra o protótipo
E por isso é que é importante toda essa etapa de projetar de um projeto. Que design nada mais é do que projetar, é estudar o que é que eu vou desenhar e qual é a melhor solução que eu vou entregar, tá? Então, imagina que nós vamos desenhar essa aplicação de entrega, mas eu não tenho contexto nenhum do projeto, tá? Não foi feito nenhum research anterior. E eu já me deparei com algumas perguntas de cara. Qual é a faixa etária dos utilizadores? Que isso vai influenciar completamente na minha experiência. Por exemplo, quais são os fatores sociais dessas pessoas? Elas têm acesso à aplicação? Onde é que elas fazem compras? Por que é que elas fazem compras? Né? Em que contexto esse projeto está inserido? Ou seja, onde é que ele vai, onde é que eu vou divulgar esse projeto? Será que isso vai estar na App Store? Vai ser Android? Vai ser iPhone? Ambos? E outros aspectos que podem interferir no desenho do projeto. Então, a primeira etapa de análise antes de desenhar qualquer coisa é entender o que eu estou fazendo, né? Não existe protótipo sem antes entender o que é que eu estou propondo. E aí que nós, quando a gente fala de design de interação, é muito importante entender o conceito do wicked problems, né? O que são os wicked problems? Os wicked problems são problemas incompletos, contraditórios e com requisitos mutáveis, ou seja, quando nós estamos a fazer design, nós também temos que aprender a lidar com esses problemas, e são problemas muito grandes às vezes. E então eu costumo dizer que o designer nada mais é do que uma pessoa que também tem uma grande percepção de como resolver os problemas certos, tá? Então, wicked problems, assim, num resumo geral, são problemas onde não são facilmente identificáveis. E alguns problemas não são tangíveis, ou seja, questões como saúde, educação e mudança climática são wicked problems, tá? Então, se eu tenho que desenhar, ou o coronavírus, no caso agora, que nós estamos nessa pandemia, é um wicked problem. Quando eu tenho que lidar com um problema que não existe só uma solução, é um problema extremamente complexo, mas através do design e com boas práticas de design, tá? Com procedimento, ou seja, processo de estudo desses problemas, nós conseguimos amenizar esses problemas, tá? Então tem aqui algumas regrinhas para a gente entender problemas super complexos. Isso aqui é só um exemplo do quão difícil pode ser chegar até esse problema e como isso pode ser complexo, tal. Então os problemas têm várias variáveis e essas variáveis se intercalam. Então o problema climático ele pode intercalar com o Covid, que pode intercalar com outros problemas da marca. Então, quando eu estou criando uma solução, eu tenho que entender todos esses pontos de contato para conseguir chegar a uma boa solução. Então, tem algumas regras dos wicked problems. Então, não existe uma fórmula definitiva para resolver esse wicked problem. Então, não existe uma fórmula, tá? Nós temos metodologias de design que vão nos ajudar a chegar lá, mas nada impede de que vocês desenvolvam uma nova técnica para resolver esses problemas. Então, é uma combinação de várias técnicas e metodologias. As soluções dos wicked problems não são verdadeiras nem falsas, são coisas difíceis de definir. Então elas podem ser boas soluções ou ruins, mas elas não são verdadeiras ou falsas. E o design também não é verdadeiro ou falso, são muitas variáveis. Tá? Não existe uma solução imediata para o wicked problem, são várias iniciativas que eu tenho que fazer até resolver um problema ou chegar numa solução. E isso é importante de saber que se eu estou a desenhar uma app complexa, uma aplicação complexa, eu preciso de processo, eu preciso errar, eu preciso iterar até eu acertar, tá? Os wicked problems não possuem um número definido de possíveis soluções, ou seja, eu posso ter várias soluções para o mesmo problema. Todo wicked problem pode ser considerado um sintoma de outro problema, tá? Então, quando a gente está falando do problema do aquecimento global, por exemplo, isso pode ter relação com a indústria, que pode ter relação com as empresas. Então, são problemas que não são fáceis de entender. E esse problema, por exemplo, quando nós estamos a criar uma aplicação para salvar o planeta, nós estamos a lidar não só com o problema de salvar o planeta, como com toda a indústria que está a poluir o mundo. Portanto, é um problema complexo. Então, talvez a gente tenha que mudar um pouco da indústria até chegar na solução do problema do aquecimento global, no caso. Tá? Essas são basicamente a listinha do que é o Wicked Problem, tá? E sempre existe mais do que uma explicação para um Wicked Problem, pois elas dependem da perspectiva individual de cada pessoa.
Por isso que um pouquinho mais para frente eu vou falar sobre criatividade e o que que é criatividade, né, num mundo onde a gente está a fazer as coisas muito baseadas em research, baseada em dados, onde é que sobra espaço para criatividade? E o que que é alguém ser criativo no meio disso tudo, tá? O que que é ser criativo no meio desse mundo cheio de data, cheio de research? Então vamos lá. E o Wicked Problem, assim, um processo que tem sido feito ultimamente, que é um processo muito útil para resolver Wicked Problems, é o processo de iterar. E o que que é iterar, né? O iterar é você ter uma aplicação e você tem uma feature. Iterar significa que você pode trabalhar nessa feature infinitamente até que ela resolva um problema, tá? E isso pode ser feito no protótipo também. Nós podemos iterar no protótipo, ou seja, eu faço uma versão do protótipo, essa versão não funciona tão bem, eu faço mais uma e mais uma, tá? E assim, ponto-chave. O design é resolver problemas. E quando nós estamos pensando no protótipo, ele tem a mesma finalidade do design, que é resolver problemas reais do mundo real, tá? E outra coisa é encontrar perguntas a serem respondidas, tá? Então, ou seja, se eu recebi um briefing, se eu tenho um projeto, eu estou no início desse projeto, a função do designer é fazer perguntas, não só encontrar respostas. Eu tenho que saber fazer as perguntas certas para encontrar as melhores respostas. Isso é a nossa função, tá? Então, de novo, encontrar respostas. E aí vem aquela frase clássica que nós vemos em todos os lados quando se fala de interação e design, que é a frase clássica do Steve Jobs, que muitas pessoas pensam que o design é sobre produto, né, como o produto se parece, mas na verdade o design é sobre como o produto funciona. Só que o que é que eu vejo? Assim, eu vejo muitas pessoas que estão sempre focadas na funcionalidade da aplicação, então elas usam essa frase para justificar o fato de que a aplicação funciona, ok? Só que a experiência é péssima. Então, eu acho que quem usa essa frase para dizer que a função é mais importante do que a forma, não entendeu o que o Steve Jobs queria dizer. Tanto que grande parte do investimento da Apple até hoje é na experiência com o produto e isso envolve a forma, ok? Então, pronto. Quando a gente chegou nesse conceito de que o design é forma e não é função, ou que é mais forma e não é tanto função, na verdade, o design é como o produto funciona e como o produto parece, tá? Isso é um jogo sem fim. Como o produto funciona, como o produto parece, qual é a experiência do utilizador com ele. Quando eu falo parece, essa aplicação é suficientemente bem desenhada ou ela está mal desenhada, ela é bonita ou ela não é bonita. E a questão do bonito é outra questão que aí fica para outra talk que eu posso mostrar para vocês o que é bonito e o que é feio, tá? Tem uma explicação lógica para isso. Inclusive tem um livro do Humberto Eco que chama O Belo, que explica toda a história do que é o belo conforme a história. Tem desde da Grécia até hoje em dia o que é considerado bonito e como isso se transforma, ok? Então pronto, isso é um ciclo, como o produto funciona, como ele se parece, como funciona, como se parece. Então, boa funcionalidade com má estética é tão ruim quanto boa estética com má funcionalidade. Se eu tenho uma aplicação que é linda e não funciona, ela é péssima. Se eu tenho uma aplicação que funciona muito bem, tá? Ela funciona muito bem, mas ela é horrível em termos de experiência e ela é feia, ela não é uma boa aplicação, tá? E é assim que esse é o mindset. Nós não podemos ignorar o potencial da estética e nós não podemos ignorar o potencial da funcionalidade. Tá? E o nosso objetivo é criar experiências. E quando a gente fala de experiências, por exemplo, eu falei da Apple, uma coisa que eles prezam muito é no design da embalagem e no design do produto em si. Ou seja, quando eu recebo o packing da embalagem, toda aquela experiência de abrir a embalagem, desde o cheiro dos produtos até como ele está colocado lá dentro. Tudo isso é experiência sensorial, experiência de design, ou seja, tem a ver também com estética. Ok? Não ignorem a estética quando nós estamos a falar de usabilidade. A estética também é importante. Então, resumidamente, design é um plano para organizar elementos de maneira a melhor atingir um objetivo específico. Essa frase é do Charles Imes, que é um designer de produtos muito bom. Tá? E aqui eu coloquei um exemplo de uma cadeira, que para mim o que eles fazem em design de produtos e arquitetura é exatamente o que nós fazemos com design. Ou seja, antes de eu ter uma cadeira, a cadeira mais inovadora do mundo,
eu tenho um plano de como chegar até essa cadeira mais inovadora do mundo, tá? Eu tenho desenhos, eu tenho protótipo. E nós também precisamos fazer protótipos se nós queremos atingir um produto com um grau de inovação muito alto. O desenho técnico também pode ser considerado uma etapa de wireframing. Tá um pouco barulho aqui, meu vizinho tá fazendo obras aqui, acho que todos vocês estão a passar por isso. Espero que não esteja a atrapalhar o que eu estou a falar. Então, o desenho técnico pode ser considerado uma etapa de wireframing de um projeto também. Como nós fazemos, eles também fazem. Design é projetar. Aqui é um exemplo dessa cadeira maravilhosa, que para chegar nessa cadeira maravilhosa, ela antes disso foi um desenho. Tá? Então, uma pergunta clássica antes de desenhar um protótipo rápido é: qual é a função disso que eu estou a desenhar? Por que é que eu estou a desenhar isso e o que isso vai fazer? Tá? Qual é a finalidade do que eu estou a projetar? Então, a perfeição está sempre no meio do caminho de tudo, tá? De ambos os lados. Isso para qualquer coisa na vida. A perfeição está no meio do caminho entre a função e a forma, nesse caso. Não existe uma verdade e nós temos que trabalhar as duas coisas de forma a serem perfeitas em termos de experiência. E aqui eu vou falar um pouco de variável, tá? Para a gente pensar nesse mindset. Então pensem aí numa variável, tá? Nós estamos a criar uma funcionalidade para uma aplicação para dois cenários específicos. Então, um cenário é uma aplicação que as pessoas vão utilizar numa praia, tá? E a outra é uma aplicação onde as pessoas vão utilizar na cidade. Se vocês pudessem pensar muito rapidamente em 2 minutos, quais seriam as possíveis limitações de cada um desses cenários? Isso tem a ver com as variáveis. E quando nós estamos a desenhar um protótipo, temos que considerar as variáveis, tá? Do ambiente, demográficas, etc. Aqui 2 cenários. Então eu coloquei uma lista rápida. Por exemplo, se nós tivéssemos a criar uma aplicação que vai funcionar na praia, que as pessoas vão utilizar na praia, eu tenho muito calor, o que pode influenciar em diversas variáveis, como por exemplo o aquecimento do telemóvel. Então provavelmente não poderia ser uma aplicação muito pesada, porque ele está num ambiente já quente. Eu não poderia exigir muito da minha aplicação, não poderia fazer nada extremamente complexo. Eu tenho muita luz, então quando eu estou a trabalhar as cores dessa aplicação, quando eu estou a escolher o caminho que eu vou seguir, as cores cromáticas, eu não posso usar cores que têm muita luz, porque eu não consigo atingir um bom contraste. A praia tem muitas pessoas, tá? O que pode ter a ver com o 3G, por exemplo, o 4G, pode ter a ver com privacidade. São questões a serem levantadas antes de fazer um protótipo. Eu preciso entender qual é o cenário onde eu estou e e como é que a minha aplicação vai funcionar nesse cenário, tá? E o outro cenário é a cidade, ou seja, de novo, mais limitações, algumas outras limitações. A cidade tem muito ruído sonoro, ou seja, se eu estou a desenhar essa aplicação, eu tenho que pensar que, primeiro, que a pessoa pode não estar com os fones de ouvido, ou seja, será que vale a pena eu colocar uma música como background ou não, não vou usar música? Tem excesso de informações visuais, então minha aplicação tem que ser muito direta, e vocês podem ver isso no Google Maps e em aplicações que são utilizadas na rua, elas são extremamente simples, tá? E falta de espaço, ou seja, as pessoas não têm o espaço para ficar paradas, para utilizar essa aplicação. Então elas estão sempre a correr, tá? Elas estão sempre em movimento, portanto eu tenho que considerar essas variáveis quando eu estou a desenhar uma aplicação. E de novo, tudo isso leva a um ponto chave quando eu vou desenhar um protótipo, que é as restrições, tá? Existem restrições, não existe mundo perfeito, então não adianta eu tenho visualmente minha aplicação é maravilhosa, eu subi aquela aplicação no Dribbble e eu tenho 2.000 seguidores, a aplicação parece muito bonita, só que ela não, muitas vezes não está a considerar as restrições e ela nem faz parte do nosso dia a dia do design, tá? Então é por isso que eu costumo considerar as restrições quando eu estou a desenhar alguma coisa que faça sentido e muitas vezes nós estamos a desenhar algo muito bonito, que não está a considerar restrição nenhuma, portanto eu não vejo genialidade em algo extremamente bonito que não considerou as possíveis restrições, tá? Não que nós para estudo acho que nós podemos fazer coisas sem considerar restrições, mas na vida real o trabalho do designer é considerar as restrições e tirar o máximo possível do que eu posso fazer com as restrições que eu tenho na minha mão, ok? Então o design é criar coisas que cumprem bem o seu objetivo dadas as restrições. Então um designer profissão
ou um design, um site ou uma aplicação bem sucedida, é uma aplicação que, devido às restrições, e mesmo assim conseguiu fazer um belo trabalho. Ou seja, quando você vai ao Awards e vê um belo site, ele teve diversas restrições até ele conseguir criar um belo site. Ou seja, ele está a usar informações reais do cliente, está a usar fotos reais do cliente, e mesmo assim ele conseguiu um belo trabalho. Então, ele é considerado um bom trabalho porque ele, além de tudo, além das restrições todas, conseguiu fazer um ótimo trabalho, tá? E as core skills, né, de uma pessoa para criar esses protótipos ou para trabalhar com design de interações. Provavelmente algumas pessoas que estão a ouvir já trabalham com design, outras não trabalham com design. E eu acho importante falar com as pessoas também que não trabalham com design, porque o mindset delas é bastante importante para nós designers também. Algumas vão se transformar em designers de interação, outras vão trabalhar em empresas e vão lidar com designers, então é importante que elas tenham esse mindset também. Então, coisas, core skills que são extremamente importantes quando eu estou criando um protótipo. Então, é criar soluções alternativas para o mesmo problema. Isso é uma skill extremamente valorizada. Ou seja, eu sou um designer que eu tenho a skill de criar 4 ou 5 versões daquela minha ideia. Tá? Eu consigo fazer mais do que uma versão. Ele consegue fazer uma ideação boa, consegue ter vários caminhos, e assim a equipe tem a possibilidade de escolher o melhor caminho a ser seguido. Tá? Saber solucionar as melhores soluções, ou seja, um designer de interação tem que saber escolher as melhores soluções, ele tem que ter o feeling, tem que estudar muito, fazer muito research. Então, essa é uma core skill muito valorizada, é saber escolher as melhores soluções. Sintetizar as soluções em um protótipo. Caso eu tenha que fazer algo mais complexo, eu tenho que ter as skills, eu tenho que saber dominar as ferramentas, tá? O papel é muito bom, ele é ótimo para testar soluções rápidas, mas se for uma solução complexa, eu preciso ter um protótipo. Eu vou ter que saber mexer nas ferramentas, e isso é uma skill valorizada, tá? Sintetizar as soluções em protótipo. E iterar, tá? Ou seja, o iterar eu considero que é um processo que envolve toda a equipe. Então, se eu sou um designer que tenho bom ouvido, sei ouvir e sei iterar no meu próprio projeto, tá? Eu sei que uma mudança vai trazer valor, tá? Se eu tenho esse objetivo em mente, eu sou um bom designer. E aí, aquela questão clássica que quem trabalha com design deve estar passando, devido à pressão do mercado, e porque a profissão cresceu muito, e algumas pessoas costumam fazer essa pergunta, é responsabilidade do designer encontrar problemas? A resposta é sim e não ao mesmo tempo. Por que sim e não? Sim, porque o designer tem que encontrar os problemas, mas o resto da empresa, todo o ecossistema que faz parte desta empresa ou faz parte dessa aplicação ou do produto também tem responsabilidade, não só o designer, ok? Portanto, sim e não ao mesmo tempo. Toda a equipe, todas as pessoas que já trabalham em squads, por exemplo, em produtos, tem que ter em mente que a responsabilidade de encontrar problemas e soluções não é só do UXer, não é só do designer de interfaces ou o que seja, mas sim de toda a equipe. Quando eu falo toda a equipe, é os product managers, project owners, designers, developers, muito importante também os developers para isso. As pessoas que trabalham com research e todo o ecossistema dos stakeholders também são responsáveis por esses problemas, tá? Então, não existe bom produto de design com pouco investimento em customer service. Isso é um ponto chave. Ou seja, por mais que eu cumpri todas essas regras, mas o meu produto não responde. Quando eu falo de customer service, é a forma como eu lido com o meu cliente. Se o meu produto está bem desenhado, tem ótimas funções, funciona bem, mas eu não consigo responder ao meu cliente, não consigo ter um ponto de contato com o meu cliente, ela não é uma boa aplicação. Tá? E não existe bom produto sem utilizadores. Eu posso ter a melhor aplicação do mundo e mais bonita, mas eu não tenho nenhum utilizador, tá? Eu não fiz um esforço para alcançar esses utilizadores, eu não trabalhei branding, eu não trabalhei marketing, eu não trabalhei as outras etapas, eu não tenho um bom produto. E nós vemos muito no mercado, cada semana sai um produto novo. E muitas vezes esses produtos falham em todos os pontos de contato, apesar deles serem bons produtos, estão bem desenhados, têm uma experiência sensacional, só que não tem utilizadores e nós vivemos num mundo onde é preciso vender, certo?
Portanto, se eu não tenho utilizadores, eu não tenho receita, a aplicação não funciona. Tá? Então, o design é processo. Design é juntar peças. Esse é o nosso trabalho. Trabalhar com research, juntar peças, chegar numa solução. Aqui eu separei depois, quem quiser essa apresentação eu vou enviar. É só um resumo rápido do quais etapas e como é que a gente pode trabalhar o design. Então, desvendar problemas, pesquisa de utilizador, análise competitiva, análise de dados, explorar a solução, que aí vem o brainstorming, que são essas reuniões que nós temos feito, agora é remoto, o sketching, que são propostas de desenhos rápidos, ou seja, no papel. Nós temos a refinação da solução, que são os wireframes, os lo-fi prototypes, que podem ser feitos no Figma, avaliações precoces, ou seja, eu consigo identificar o que a aplicação tem de errado antes de lançar a aplicação. E tem os mockups de fidelidade média, que já são mockups para handoff, que já podem ser usados para handoff, que são já o desenho bem finalizado, onde eu posso enviar para o programador com segurança de que aquilo vai ficar bom para os developers, tá? E pronto, encontrar a melhor solução com o escopo, considerando as restrições, considerando os cenários, storyboards, as personas e a fundamentação do design, tá? São todas essas etapas, não são lineares, elas funcionam todas ao mesmo tempo às vezes, ou seja, eu estou a fazer o scope, estou a fazer os sketching e o brainstorm ao mesmo tempo, não tem que ser considerada linear, mas é bom nós entendermos quais são todas essas etapas, tá? E quando eu estava falando de criatividade, o que é a criatividade? Tá? A criatividade é o output. O que é um ser humano criativo? Quando a gente pensar, ele é muito criativo. Ele é uma pessoa curiosa, tá? Ele é uma pessoa que faz research e ele é uma pessoa que tem um ótimo output. A resposta dele, de um criativo, é uma pessoa criativa, é uma boa resposta para tudo aquilo que foi pensado na etapa de research. Tá? E o que transforma um ser humano em uma pessoa criativa? Ela precisa vivenciar algumas coisas, porque nós não somos robôs. Nós precisamos de experiências para ter uma resposta. Qual que é o nosso output? Né? O que nós fazemos com aquela informação toda que nós consumimos, que nós lemos nos livros, que nós pesquisamos na internet? O que é que nós conseguimos responder para as pessoas? E isso é a criatividade, tá? É uma ocorrência natural e prática da curiosidade que traz mudanças. Então, a criatividade tem relação direta com experiências vividas, com descobertas e comportamento, entendeu? Como libertar esse output criativo para resolver problemas, tá? Porque hoje em dia a gente tem focado muito, ok, investimento é só em research, as pessoas que são consideradas criativas já não têm o valor, mas não, na verdade tem o valor. Ninguém precisa ficar preocupado com isso, porque o ser humano tem um fator único que é a capacidade de absorver toda a informação e transformar em ideias. Tá? E coisas que podem incentivar a gente a chegar numa uma boa ideia. Tá? Curiosidade leva à criatividade. Então, pessoas que tendem a trabalhar sozinhas, que não conversam, que não pesquisam sobre novas tendências, tendem a serem pessoas menos criativas. Tá? A segunda coisa é fazer algo que você ama fora do trabalho. Vocês já devem ter escutado isso muitas vezes, mas é muito importante porque a vossa cabeça vai estar focada em alguma outra coisa que não o trabalho, o que pode desbloquear novas ideias, o que pode facilitar o processo de solução. Porque muitas vezes você está a trabalhar em uma semana, tentar encontrar uma solução sei lá, vai jogar um futebol ou vai fazer qualquer coisa, jogar videojogos ou alguma coisa e do nada aquela ideia surge na sua cabeça. Por quê? Porque o seu cérebro ele coleta toda a informação e ele precisa de algum certo tempo para desbloquear essa informação. Então faça algo que você ama, tá? Procure inspiração fora do design, é algo muito importante. Leiam livros de psicologia que falam sobre comportamento humano, filosofia que estuda também muito do comportamento humano, ciência, publicidade, culinária, tá? Como é que, se eu vou fazer uma boa receita, o que é preciso para fazer uma boa receita? E tudo isso vai te levar a ser uma pessoa mais criativa, porque você vai precisar escolher os melhores ingredientes. Tudo isso vai te levar e vai te dar inspiração para criar design, tá? Tudo que é feito fora do design. Uma vez por semana desligue. Não adianta, se você imagina que você está a trabalhar num projeto 4 semanas seguidas
sem parar, faça um esforço para dar uma pausa. Isso é extremamente importante. E ficar um pouco afastado do design também é muito importante. Então é o que eu digo, uma vez por semana desligue. Tá? Pelo menos no domingo, que é o dia da família, faça o máximo para estar com a família e desligado do design. Converse com pessoas diferentes de você, tá? Ou pessoas que têm opiniões políticas diferentes de vocês, pessoas que têm visões de mundo diferentes de vocês, porque, querendo ou não, nós estamos a criar para essas pessoas. Quando nós estamos a fazer um protótipo, nós estamos a desenhar para essas pessoas. Nós não estamos a desenhar só para os nossos amigos ou para a nossa família. Então, saiam da zona de conforto. A sexta coisa que eu coloquei aqui é faça algo que nunca fez antes. Por quê? Porque isso vai te trazer uma experiência nova e uma vez que você desbloqueia uma experiência nova, você desenha muito melhor. Então, não sei, cada um tem um gosto, mas tente fazer algo que era um sonho e que você nunca teve tempo. Faça um esforço grande para que isso aconteça. E tudo isso vai fazer com que você desenhe um protótipo mais rápido e mais eficaz e mais bonito e mais interessante, tá? Aprender uma nova língua, porque isso é metodologia. Quando eu estou aprendendo uma nova língua, eu estou aprendendo novas culturas, eu estou conhecendo novas pessoas, eu estou conhecendo novas realidades. Isso é muito bom para nós. Designers têm que aprender novas línguas, ou ao menos fazer algum esforço para entender as novas línguas e outras realidades, tá? E aí, quando a gente fala do design, tem um fator muito importante também, que é o storytelling, que é como nós contamos uma história. Desde as personas, para quem já trabalha com design, tem todo aquele processo de personas onde eu construo um personagem. Coisas que vão me ajudar a desbloquear isso é ler muito livro, livros de todos os tipos. E, por exemplo, videojogos também é algo que é muito bom, porque os videojogos são todos construídos baseados em storytelling. E uma vez que eu aprendi a desconstruir essa história, eu consigo criar storytelling melhores e consigo criar protótipos melhores através dessa observação, tá? E pronto, de novo, e como isso tudo pode ajudar a prototipar mais rápido? Quanto mais informações nós temos, mais research prévio nós temos, quanto mais nós vivemos, mais rápido vai ser o nosso output, tá? A nossa resposta a um problema vai ser muito mais rápida se nós já vivenciamos alguns problemas, se nós já lemos sobre problemas, se nós temos uma visão interessante sobre o mundo e sobre o que está acontecendo à nossa volta, nosso output é muito melhor do que uma pessoa que está trancada no quarto, só estudando uma ferramenta, por exemplo, tá? Então vamos à prática, ou seja, qual é o meu processo e um pouco do processo da empresa que eu trabalho atualmente, que é a High Interactive, tá? Duas perguntas importantes é como que eu organizo os problemas, né, e o que eu devo desenhar. Definir os objetivos, qual é o objetivo desse protótipo que eu estou a desenhar, o que eu falei lá no começo, mas isso é um procedimento, ou seja, toda vez que nós temos um projeto, nós temos que fazer uma reunião para entender os objetivos do que nós estamos a fazer, tá? E de novo, voltando naquela aplicação que eu falei no começo, tá? Então, se a gente tivesse que fazer aquela aplicação de entrega de alimentos, nós iríamos criar um escopo de design definindo o budget, objetivo do projeto e fazer algumas perguntas clássicas, que é qual é o target, entender o comportamento do nosso consumidor ou cliente, que tipo de entregas é que ele iria fazer, são suposições, né? Que tipo de veículos, carros, motas que eu utilizaria, como funcionaria essa aplicação, qual é o diferencial da nossa aplicação, tá? Qual é o fator que diferencia essa aplicação das outras. Então, esse seria mais ou menos um modelo de como eu faria as primeiras perguntas, tá? E o research é a parte essencial do trabalho, entender o contexto de um projeto e de um problema a ser resolvido, entender a necessidade dos utilizadores, quem são, onde eles vivem, quais são os hábitos desses utilizadores, identificar os targets, tá? E aí, muito rapidamente, aqui esses são os métodos formais de research. O que para um protótipo rápido, eu vou mostrar a seguir o que eu aconselho, ou seja, esses métodos eu não aconselho para um processo de design rápido. Eu coloquei a lista, depois vocês podem ver na apresentação, mas os métodos formais são aqueles métodos que exigem investimento alto da empresa. Tá? Ou seja, eu preciso contratar pessoas, eu preciso ter uma equipa dedicada para fazer essas entrevistas, eu tenho que ter budget. Tá? E quais são os métodos formais? Entrevistas, pesquisas, grupo focal, grupos de design
participativa, observação sistemática, acompanhamento e observação, pesquisa comportamental, que exige um alto investimento, análise de tarefas, mapeamento de processos e modelos mentais, tá? Só a nível de curiosidade, quando eu tenho que fazer essa pesquisa toda, nós podemos utilizar o Miro como documentação, porque é uma aplicação colaborativa muito focada em research, ou seja, eu consigo criar um modelo mental lá dentro, consigo partilhar isso com os meus utilizadores para eles também iterarem na nossa pesquisa e etc. Tá? E existe quando nós estamos a desenhar rapidamente, esse é o método que eu utilizo, que são os métodos informais, tá, de pesquisa. Quais são os métodos informais? Observação informal, ou seja, eu vou até o supermercado para tentar entender qual é o comportamento do cliente, eu vou tentar observar como as pessoas utilizam aquilo, eu vou conversar com os stakeholders, porque os stakeholders sabem dos problemas da empresa, tá? Todas as partes envolvidas no projeto, muitas vezes eles sabem mais do que nós sobre os problemas, então escutem eles. Eu costumo pesquisar em livros, que muitos de vocês já fazem isso, livros de UX, de comportamento, e livros históricos, tentando encontrar problemas similares ou como o problema foi resolvido, tá? Eu faço pesquisas de comportamento em redes sociais, literalmente em redes sociais, ou seja, eu vou desenhar uma nova aplicação, eu entro em várias aplicações que fazem o mesmo ou fazem um serviço similar e eu vejo qual é o comportamento das pessoas nessas aplicações. Quais são os comentários que elas fazem, como elas interagem com isso. Então a rede social eu diria que tem muita informação gratuita. A única coisa é, se vocês forem usar informações de pessoas, tentem não expô-las, ou seja, são dados completamente reservados. Portanto, se vocês forem utilizar insights de coisas que vocês descobriram em redes sociais, tentem não expor essas pessoas. E pesquisas em sites de dados demográficos, muitas vezes disponibilizados por governos ou instituições sem fins lucrativos que falam sobre informações demográficas e coisas desse tipo, coisas que estão na internet. Ou seja, métodos informais é uma maneira super barata, tá, de responder perguntas. Eu coloquei aqui nessa apresentação também um canvas do melhor modelo para fazer essas perguntas informais e rápidas. Eu tirei isso de um Instagram de um designer muito bom que chama Richard. Se vocês quiserem depois entrem nessa página, tem vários insights de UX e de usabilidade. Então, qual que é o canvas básico, né? O que eles gostaram na aplicação ou na solução que você propôs, o que não gostaram. É sempre importante, baseado nesses dois feedbacks, novas perguntas. Nunca saiam de uma pesquisa sem ter novas perguntas, coisas para responder. E também aponte novas ideias. Tá? Enquanto vocês estiverem a fazer essas pesquisas, já apontem as novas ideias. Nunca deixem essas ideias para o outro dia, porque dessa maneira vocês vão esquecer e nunca mais vão lembrar delas. Então tenham esse canvas em mente, sigam isso que vai dar tudo certo. Tá? Então o research é o método, tá? Os métodos informais são mais baratos e mais rápidos. Então quando eu estou a fazer um protótipo rápido, antes de desenhar o protótipo, eu vou fazer essa pesquisa informal. Tá? Vou às redes sociais, vou aos sites e vou tentar entender como isso tudo funciona. E um pouco do meu processo em específico, eu crio as user stories, que são historinhas, que são as user stories, né? Nesse meu caso, o que é que eu faço? Eu crio uma história de como o utilizador vai chegar na minha aplicação. Então, desde que ele acordou, por exemplo, imagina que é um cenário de alguém, eu estou a criar uma aplicação para resolver um problema do dia a dia da pessoa. Então eu faço um user story desde a hora que o meu utilizador acordou até a hora que o meu utilizador entrou na minha aplicação e como ele navegou lá dentro. Eu crio essa história, tá? Isso pode ser feito num papel, pode ser feito no Miro, como eu falei para vocês, isso pode ser conversado, mas tentem visualizar uma história, tá? Uma user story. Eu produzo rascunho, organizo sessões de brainstorm com a minha equipa, e eu tento sempre envolver o cliente também, pelo menos em uma dessas sessões, para, primeiro, que eu acho extremamente importante ter a opinião do cliente, e segundo, que é muito importante envolver o cliente no processo de decisão, porque dessa maneira ele sente que o projeto também faz parte da vida dele, ou seja, ele passa a respeitar o projeto como algo dele também. Então, eu sempre envolvo o cliente, tá? Eu defino os objetivos e as novas features a serem desenvolvidas.
Então eu gero o máximo de ideias em termos de opções e caminhos a serem seguidos, ou seja, se eu puder criar 50 ideias, eu vou fazer isso o mais rápido possível para saber quais são as melhores. E eu desenvolvo no final wireframes rápidos ou protótipos interativos em casos mais complexos, tá? E o objetivo do nosso research é testar as soluções e iterar antes do design handoff. Uma vez que eu passei para a programação, tá? Se eu passei algo errado para o desenvolvimento, se eu fiz o handoff e tem algo que não está muito bom, parte da culpa é minha, parte da culpa é da equipe, mas vamos tentar evitar o handoff desnecessário. Ou seja, eu estou a fazer um handoff, estou a passar para o desenvolvedor sem que a minha ideia esteja muito boa. Ok, ela não precisa estar perfeita, ela pode estar razoável e dessa maneira nós podemos iterar no futuro. Tudo bem, mas uma má ideia para handoff é responsabilidade do designer também ter feito o handoff, ter passado isso para o desenvolvimento. Outra técnica muito rápida que eu quero apresentar, nós temos aqui 10 minutos, eu vou apresentar um pouco do Figma e do ProtoPie. Faça um bug list. Bug list é basicamente você encontra produtos e ideias similares com a sua que você quer testar. Tá? Encontra a lista de funcionalidades que são parecidas com a sua aplicação. Encontra features que podem ser melhoradas. Tá? Então, nesse bug list, você entra numa aplicação parecida com a sua ou que você quer estudar e começa a anotar todas as ideias que estão a funcionar e não estão a funcionar. Tá? E cria um repositório de ideias baseado no bug list que você fez de outras aplicações. Tá? Outra coisa muito importante para ajudar a facilitar na velocidade é pesquisar design patterns. Então, design patterns nada mais é do que um repositório de interfaces que já foram feitas, de wireframes que já foram feitos e que podem acelerar muito o desenvolvimento do vosso protótipo. E aqui eu coloquei uma série, depois eu disponibilizo essa apresentação, eu vou colocar no meu LinkedIn, quem quiser mandar mensagem, ou eu mando para Flag, vocês adquirem a apresentação com eles. Mas aqui tem todos os repositórios que eu uso nos meus projetos e facilitam muito a minha vida, tá? Alguns livros muito rápido, que é esse livro Still Like an Artist, que basicamente ele fala que você deve copiar dos melhores. Não tem problema nenhum copiar algumas coisas. Óbvio que não é a cópia completa, mas copiar features que funcionam. Então, quando ele fala que Still Like an Artist, basicamente ele está contando a história de como os artistas copiavam no passado e como isso pode funcionar na era digital também. Não a cópia de roubar uma ideia, mas a cópia de ver o que funciona e fazer a sua versão de algo que funciona. Outro livro, Comportamento Inadequado, é muito bom, um livro de psicologia que fala da construção da economia comportamental. Eu aconselho muito vocês a essa leitura para entender como funciona a psicologia humana em relação ao mercado, em relação a tudo. É muito bom. É um livro que vai abrir a cabeça de vocês em relação ao comportamento. E comportamento tem muito a ver com usabilidade e tudo que nós trabalhamos. O outro é Design for the Mind, que são princípios psicológicos de persuasão. Tá? É um livro que também abre muito a cabeça, ou seja, tudo que é relacionado à persuasão e psicologia tem muita relação com usabilidade. Então, tentem ler esse tipo de livros que vai te dar base para desenhar um protótipo mais rápido, tendo em conta que você já estudou antes, tá? Você tem que ter esse mindset, que vai facilitar muito no desenho rápido. Quanto mais informações vocês tiverem, mais criativos vocês ficam, melhor o output e melhor o projeto. Tá? Agora, uma lista bem rápida, que o nosso tempo é 1 hora, realmente passa muito rápido. Algumas ferramentas que eu já usei ou que nós usamos em alguns projetos, não existe uma ferramenta específica para resolver um problema. Cada uma tem os prós e contras. Uma que eu listei aqui, o Framer X, que é uma ferramenta de protótipo muito boa. É uma ferramenta completa, ela tem um conceito de componentes reutilizáveis muito bom, uma comunidade relativamente grande, e o contra, né? A parte que eu acho que não vale tanto a pena é que a curva de aprendizagem é grande e para usar essa ferramenta você tem que dominar pelo menos ter uma noção intermediária de como funciona código, porque os componentes são baseados em códigos, tá? Em CSS e JavaScript também algumas vezes, portanto é uma ferramenta complexa, só quando eu quero fazer algo extremamente complexo é que eu uso ela. Tem o Axure RP, o RP, que é uma ferramenta muito boa. Ela é a versão do Axure um pouco mais simplificada. É uma ferramenta ótima. Quem já usou Axure
acho que eu encorajo a usar essa também, que é muito boa. É uma ferramenta super complexa para protótipo e ela cria variáveis super complexas. Então, por exemplo, se eu tenho um menu com vários níveis, essa é uma aplicação que consegue me ajudar a resolver esse tipo de problema, tá? Ela é uma ferramenta muito completa. E o contra é que ela é uma ferramenta cara, é uma ferramenta, o custo dela é muito alto pela entrega, e ela não tem se tornado, não é uma ferramenta muito popular, tá? É uma ferramenta que tem tido alguns problemas para se renovar, e ela tem ficado uma ferramenta um pouco velha, apesar de que ela é uma ferramenta boa, e eu acho que a comunidade de design deveria valorizar um pouco mais o Axure, e pronto, é isso. Tem o Marvel, que muitos de vocês já conhecem, ela é muito boa para responsive, então se eu estou a desenhar iPad ou para telemóvel, ela é uma ferramenta de protótipo muito boa, eu aconselho. O contra, que a navegação entre os ecrãs é um pouco confusa, ela é um pouco complexa, apesar de... Ela é simples, mas a navegação em si é um pouco complexa. E ela tem poucas opções de animação, tá? É o mesmo problema no Axure, ele também não tem muitas opções de animação. Para quem gosta de fazer interface animada, não é uma boa opção. Nós temos o InVision mais Sketch, que é o clássico, que é o Craft, né? O InVision mais Craft, que funciona dentro do Sketch. Então, dois pontos clássicos que é a parte boa é que a ferramenta é extremamente simples e a parte ruim é que a ferramenta é extremamente simples. Ou seja, ela é muito limitada em alguns aspectos. Quem trabalha com interação sabe disso, mas se você quer fazer um sketch muito rápido e quer fazer um protótipo muito rápido e usar o sketch, tudo bem. O InVision funciona, mas ele não tem muitas ferramentas de animação. Não é uma ferramenta completa, porém é muito simples e rápida, tá? E ela não é tão escalável quanto os outros. Eu tenho alguma dificuldade em colocar os projetos lá dentro, em gerir os projetos e etc. Tá? Apesar do Craft em si ser um ótimo plugin, o InVision tem ficado um pouco para trás, infelizmente. O Flinto é muito parecido com o Sketch, ele é baseado, a interface é baseada no Sketch, tá? Ele é fácil de perceber, a curva de aprendizagem é rápida. Ele não importa, assim, partes ruins, ele não importa muitas vezes, tipo Photoshop para uma imagem, coisas assim. Ele tem alguma dificuldade com integração com Adobe. E ele não exporta as animações. Portanto, ele faz animações, mas eu não consigo tirar de lá nenhum código, ele não me dá os assets, portanto, o Flint é um pouco limitado. Por que é que o tema da minha talk, protótipos rápidos, eu escolhi duas ferramentas para falar? Porque, primeiro, são as duas ferramentas que eu tenho utilizado mais e tenho me divertido muito em trabalhar com elas. Eu estou extremamente eu estou cada vez mais entusiasta do Figma e estou cada vez mais fã, apesar de eu ter trabalhado com Sketch também no início, e às vezes continuo trabalhando com Sketch, porque tem projetos que são feitos mesmo no Sketch, o cliente é que pediu, tem requisitos e etc. Mas eu tenho usado muito Figma e tem vários prós, tá? É uma ferramenta colaborativa, ou seja, várias pessoas da tua equipe podem trabalhar ao mesmo tempo no mesmo projeto. Ele tem diversos plugins que são ótimos, uma comunidade em crescimento, muitas pessoas têm migrado para o Figma. É uma ferramenta independente e gratuita, tá? Você não paga nada para criar os drafts. Você só paga ela se quiser ter vários projetos, se quiser ter uma equipe gigante lá dentro, mas por enquanto ela é gratuita. Ela tem backups, ou seja, tudo que você faz fica online. Você já não precisa se preocupar em trabalhar com ficheiros, eles estão todos online, tá? O contra, a prototipagem dele existe, você pode fazer protótipo diretamente no Figma, mas é muito limitado. E pouca ferramenta de animação, tá? Não tem muita ferramenta de animação. O que torna isso um pouco limitado, apesar da ferramenta ser ótima. E o ProtoPy é a ferramenta que eu quero apresentar para vocês, que tem uma curva de aprendizagem média, tá? Não é uma aplicação muito fácil de aprender, mas ela, para quem já usou Photoshop e After Effects, essa aplicação é sensacional, perfeita. Ela trabalha com layers, possui variáveis, ou seja, eu consigo criar variáveis lá dentro, tipo um if-else para quem programa, então eu posso ter variáveis dentro de uma animação. Ela tem uma qualidade de exportação sensacional, eu consigo visualizar as aplicações em ótima qualidade, eu vou mostrar para vocês agora em 2 minutos. E ela permite utilizar LOT para quem já conhece de animação e conhece o LOT,
É basicamente uma animação que eu exporto direto do After Effects e consigo implementar ela no sites. É a forma mais moderna de se implementar animações em sites e ela tem um bom preço. E o contra a comunidade dela é muito asiática, ou seja, essa ferramenta ela é muito utilizada, por exemplo, no Japão e na Coreia do Sul, mas na Europa quase ninguém usa e na América do Norte também quase ninguém usa. Então ela é uma ferramenta que tá a crescer, mas ela é muito focada no mercado asiático, apesar de, para mim, não tem nada a ver. Esse é o simples fato de que ela ainda não tomou a notoriedade que deveria, tá? Agora, rapidamente, eu vou mostrar um exemplo dela. Tá? Aqui está a ferramenta, só para vocês entenderem como funciona a interface dela. Pros, ela trabalha com layers. Eu não vou conseguir detalhar aqui a ferramenta, mas nós podemos continuar essa conversa depois. Quem tiver interesse em saber mais sobre a ferramenta, pode falar comigo, a gente discute sobre ela, tá? Ela é baseada em layers, conforme o After Effects, por exemplo, que tem exatamente as mesmas funcionalidades. A navegação funciona com o conceito de cenas, tá? Então, imagina que eu tenho cada ecrã, cada experiência, cada jornada é uma cena, tá? Então, eu tenho uma cena, outra cena, fatores positivos. Consigo importar imagens, consigo importar mídia, incluindo os lotes, ou seja, se eu fiz uma animação em After Effects, eu consigo importá-la nesse protótipo. Eu tenho o conceito de shapes, eu posso desenhar aqui dentro. Imagina que eu fiz toda a base no Figma, mas eu ainda quero desenhar um detalhe ou outro. Eu posso utilizar essa ferramenta, inclusive, para desenhar, tá? Eu consigo inserir texto, eu consigo inserir os inputs, que são os dados variáveis. Se eu quero fazer um input text, eu consigo facilmente inserir ele, eu não preciso programar isso nem nada. E eu tenho o conceito dos containers, tá? Que são containers quando eu quero fazer os scrolls, por exemplo, eu posso criar os containers, que é um exemplo de um container é isso que vocês vão ver agora aqui no protótipo, tá? Eu posso selecionar diversos formatos, inclusive criar custom, ou seja, eu posso criar desde animações, protótipos, para um iPhone como a versão desktop e posso até criar custom. Por exemplo, se eu quiser fazer um layout para uma televisão ou alguma coisa muito grande, eu também posso determinar aqui os tamanhos, tá? No geral, as interações com os elementos funcionam com o conceito de trigger, tá? A partir do momento que eu adicionei um trigger, eu tenho, por exemplo, toque como um trigger, são os gatilhos, né, que eu tenho de interação. Tenho o tap, double tap, tenho flint, tenho pull, tenho drag, tenho rotate, vários. Tenho os condicionais, por exemplo, posso adicionar um link, posso adicionar esse start, eu determino que a partir dali vai se começar uma animação. Tem os famosos mouse over, mouse output, tenho como criar focus, etc. Tem algumas coisas mais avançadas como 3D, por exemplo, eu posso ativar um 3D aqui dentro, o que é muito bom. Então aqui eu só vou mostrar um exemplo de como ela funciona, só rapidamente. Ela funciona como com timeline, tá? Para quem conhece o After Effects, ele tem exatamente o mesmo conceito. Tem as timelinezinhas e eu consigo controlar essas timelines. E aqui no preview, só um exemplo. Não sei se vocês já estavam a ver ou não. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui é um exemplo da interação, tá? Olha como ela é fluida se você for comparar isso com as outras ferramentas de protótipo, tá? Ela é sensacional, a fidelidade dela é muito alta. Então, assim, além de tudo, ela é super divertida de trabalhar, ou seja, eu adoro implementar os designs aqui. Então, aqui é um exemplo de como ela funciona. Eu acho realmente muito fluido, tá? A maneira que ela funciona. Eu vou abrir só mais uma versão aqui para vocês. Vou abrir mais uma versão aqui. Eu vou abrir um exemplo de um card que eu estava falando para vocês, do card 3D também. Então aqui um exemplo que eu fiz de um card 3D. Então coisas que as outras ferramentas de protótipo nunca vão me permitir fazer isso, essas variáveis, tá? De novo, última coisa, ele tem a possibilidade de importar direto do XD, Figma e Sketch. Então o que que eu aconselho quando eu vou criar essas
interfaces, né? Eu tento criar os grupos no Figma da melhor maneira possível para se organizar isso, tá? Então aqui só um exemplo, eu falei que ia apresentar o Figma para vocês, não vai dar tempo de explicar todas as features da aplicação, mas por que é que eu gosto? Tá? É uma aplicação simples, ela é de todos esses projetos que vocês estão a ver aqui, elas estão online, tá? Ou seja, então tudo isso tá na rede, não é preciso ter nada no seu computador. E de novo, a curva, eu acho que a curva de aprendizagem do Figma é ótima. Deixa eu só abrir o projeto certo aqui. Ele tem os plugins infinitos. Eu consigo importar coisas do, por exemplo, 3D. Eu consigo buscar as imagens do Unsplash instantaneamente. E assim, uma vantagem gigante, por exemplo, quando eu estou a trabalhar com Figma, se eu quero criar uma aplicação responsive, eu acho que o Sketch também já tem isso, mas imagina a... Tá só um bocadinho lento aqui. Deixa só. Imagina que eu quero trabalhar o responsive. Normalmente, se eu fosse aumentar um ecrã, nós teríamos esse problema ou seja, o canvas, o artboard, ele se move, mas tudo que está lá dentro fica estático, né? Então, eu tenho a possibilidade de mexer nos constraints, que basicamente são as variáveis, ou seja, eu posso determinar que eu quero que, quando eu aumento o canvas do artboard, eu quero que isso também faça um scale, tá? Ou seja, eu consigo criar responsive de uma maneira muito fácil. Imagina que eu fosse criar uma versão desktop, a partir daqui eu já tenho responsive. E isso também funciona para todos os elementos. Por exemplo, imagina que eu quero ter um elemento fixo no centro. Então eu posso dar, através dos constraints, eu posso dizer que esse elemento vai ficar sempre fixo. Tá? E outra coisa interessante é um conceito que eles chamam de auto layout. Ou seja, imagina que eu vou criar um botão aqui, vou determinar o radius dele aqui grande, tá? Então, por que que eu acho sensacional esse auto layout, esse conceito? Uma vez que eu tenho o botão, imagina que eu quero determinar que isso é um botão, tá? Mas nós sempre temos o problema do tamanho do botão. Então, uma vez que eu transformei isso em auto layout, ele já reconhece que isso é uma forma, tá? Ele vai respeitar todas as distâncias e a partir daí eu consigo mexer no tamanho do texto e ele continua com o botão. E uma vez que eu crio um componente com ele, eu posso utilizar ele em todos os lugares, tá? Então, de novo, ferramenta colaborativa. Se tivesse outra pessoa trabalhar comigo no mesmo momento, ela estaria aqui. E, assim, por isso é que eu recomendo o Figma como uma ferramenta de protótipo rápido. Assim, não vou conseguir agora detalhar todos as features, mas, de novo, o meu canal está aberto para vocês conversarem comigo, independente de se vocês já forem profissionais ou não, para tentar perceber essas ferramentas. Eu também, eventualmente, estou nas aulas. Ano passado tive a dar as aulas de design de interação, então eventualmente vocês também vão me encontrar lá e a partir do momento que a gente estiver conversando eu vou ajudá-los com tudo que for possível, tá? E tenha mais um momento para as perguntas. Eu não sei se vocês têm alguma pergunta e também não sei como isso funciona, sinceramente. Deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o... Malta, eu tô aqui de volta, peço desculpa. Como é, assim, esse momento remoto, são muitas ferramentas e muitas vezes fica complicado, tá? Vamos lá, tem algumas perguntas aqui. Boa tarde, não consigo ouvir mais está com dificuldade. Esquerdo possui o ícone, tá. Tá, pronto. Alguém me perguntou, o Bruno me perguntou qual é a minha opinião sobre o XD, né? O XD, ele tem, eu não coloquei naquela lista, né? Mas assim, o XD ele tem evoluído bastante até, porque assim, até um ano atrás o XD não tinha princípios básicos de protótipo. Já na última versão, inclusive, eles têm o conceito de protótipo por interação por voz.
tá? Eles usam voz até para interação. Assim, o programa em si fica ainda um pouco atrás dos outros, apesar de que eles têm evoluído bastante, tá? O XD. E se você tem só o XD, por exemplo, se você assina o pacote Adobe e usa o XD, eu não vejo problema nenhum. É uma ferramenta de protótipo. E para quem já acompanhou as outras talks ou já me conheceu, também sabe que eu sou eu sou defensor de que a ferramenta não determina se um trabalho é bom ou ruim, tá bem? Ela só ajuda ou atrapalha, mas o protótipo poderia ser inclusive feito em HTML ou qualquer coisa assim. Essa é a minha pergunta. Mais perguntas. Vamos lá. O que eu acho da nova versão do Blender? Não sei. Eu usei Blender há muito tempo atrás e eu não costumo usar Blender para fazer interface. Não sei qual que é a sua opinião sobre o Blender. Não sei, os 3D estão tão mais rápidos, eu acho, talvez. Mais perguntas. Como funciona a exportação da etapa de desenvolvimento e programação? Então, na verdade, o que você pode fazer na etapa de desenvolvimento é copiar os times, por exemplo. É por aí que você vai guiar o programador, tá? Se você fez uma animação ali, você pode copiar os timings do que você está a fazer. Então, é mais os times que você vai passar para ele do que efetivamente. Não existe nada onde você copie tudo e entregue um HTML feito, mas é um bom guia para você entregar os timings corretos. Após desenvolver o protótipo, como seria esse processo? Então, o processo de exportação, na verdade, ele tem um QR Code, tá? Se você tiver a usar o Protopy, mas se for no Figma é de outro jeito, mas no Protopy ele vai te dar um QR Code, tá? Se for uma aplicação mobile, você vai tirar a foto do QR Code e ele vai abrir um link, tá? E esse link é que você vai partilhar com o seu cliente. Ele vai gerar um QR Code e fica tudo perfeito. E esse QR Code ele é uma simulação de uma aplicação real. Não, ele não vira código, tá, Joana? Ele não vira código. O que você vai fazer é copiar as mesmas propriedades das transitions e vai enviar para o seu developer ou vai desenvolver você, no caso. Mas aquilo é um guia, tá? Ele não é uma ferramenta de animação, é uma ferramenta de protótipo que é baseado em princípios de animação. Ao contrário, por exemplo, das outras ferramentas de protótipo que mal têm animação. Nessa, ela é baseada em animações. Então, o que te dá mais liberdade para criar protótipos, tá? Mas não é uma ferramenta de criação de animação. Como funciona o teste de qualidade? Tem várias. Primeiro, pode fazer mesmo quando é um projeto muito grande, tem equipa de QA, né? Tem profissionais que fazem QA e tem empresas que fazem QAs. Se eu tô lançando uma feature, por exemplo, se você for pensar no modelo Spotify, que se vocês quiserem fazer uma pesquisa depois sobre o Spotify Model de QI, basicamente eles lançam uma feature, tá? O que eles fazem? Depois eu vou falar o que nós fazemos. O que o Spotify faz, eles lançam uma feature para um número limitado de pessoas, ou seja, eles lançam uma feature para 1000 pessoas e fazem o QA em tempo real, com produto real, com utilizadores reais, ok? Isso é o Spotify Model e o que é muito bom, o que tem crescido muito, inclusive o InVision lançou um documentário semana passada sobre o Squad Spotify Model, que é o modo como eles se organizam. O que facilita muito que, assim, basicamente o QA é feito pelos utilizadores finais, só que você abre para menos pessoas do que faria para uma aplicação real. Nós, na High Interactive, temos pessoas que vão fazer o QI. É uma equipa de QI que faz. Ou nós contratamos uma empresa que trata do QI. Tem empresas especializadas nisso. Ah, de nada. Não. O QI, ele deve ser feito por pessoas especializadas em QI, tá? Óbvio que os designers podem identificar bugs. Eu posso, como designer, eu faço report de bugs que eu encontro, mas o QI, se eu vou lançar uma aplicação que tem uma escala global,
Não pode ser o designer o responsável por testar tudo, nem o programador, porque ele tem a função dele que é fazer o melhor código do mundo. Mas ele não pode ter a função de fazer o melhor código do mundo e testar o código ao mesmo tempo. Portanto, um projeto grande requer uma equipa de QA dedicada para isso. Ah, não, sim, a equipa mais pequena eu acho que vale a pena sim, pode ser feito o QA. Nós fazemos o QA, mas eu acho que a responsabilidade do QA, nesse caso de uma empresa pequena, deve ser da empresa toda, né? Deve ser da equipa toda. Eu acho que não pode ficar concentrado só no designer a fazer os testes, eu acho. Mas cada equipa se organiza de uma maneira, né? Ah, a pergunta, eu não sei se eu entendi a pergunta da Karina, mas você quer saber se o programador teria que refazer todo o código, né? Sim, teria que refazer todo o código. Então, a Rai Interactive ela é uma empresa portuguesa. Eu trabalho na Rai Interactive só a nível de curiosidade. Eu fui o quinto funcionário. Então, a Rai Interactive para mim é basicamente a minha família. Nós ficamos ali em Alcântara e nós hoje em dia temos mais ou menos entre 50 e 60 pessoas, tá? E nós temos clientes, muitos clientes como KPMG, nós temos OutSystems, que é nosso parceiro, nós criamos quase toda a experiência de algumas aplicações que eles fazem. Temos clientes na Austrália, temos clientes na Inglaterra, temos muitos clientes que trabalhamos por exemplo, para Unit9, que é uma empresa. Unit9 é uma empresa da Inglaterra, nós também fazemos algumas coisas para eles. E nós estamos em Alcântara, ali ao pé do Pingo Doce. Se quem quiser ir lá visitar também, manda uma mensagem, podem ir lá conhecer o escritório também. Sim, é importante fornecer o protótipo no handoff, porque o protótipo é a visão que nós temos do projeto, tá? É a visão que nós queremos ter do projeto. Então, se nós entregamos no handoff a visão do que nós queremos para o desenvolvedor, além de explicar para ele também ter algo mais tangível, é muito bom para eles, inclusive, porque é um guia mais tangível, né? Algo mais visual do que eles podem fazer. Portugal, João, Portugal é um país muito reconhecido no design de interação. Para você ter uma ideia, quando eu saí do Brasil, eu vim para cá para fazer um curso, tá? Vim fazer não só um curso, vim estudar o mercado, porque em 2014 Portugal já era conhecido como designer de interação. A minha base é publicidade. E eu estou há 6 anos trabalhando com interação e posso te garantir que 80% do que eu aprendi foi com portugueses. Tá? E não só em Portugal, tem portugueses, não só portugueses, tá? Quando eu digo portugueses é o mercado. Eu já trabalhei com várias nacionalidades, com italianos, com portugueses, brasileiros. Mas eu digo, Portugal tem sido um lugar onde as pessoas se reúnem, as pessoas que gostam de usabilidade no geral, não só a nível europeu, né? Tem muitos ingleses, é um mercado muito grande, tá? Tem muita gente a trabalhar remoto aqui também. Então, Portugal tem sido um polo bem grande e bastante importante para o cenário mundial de interatividade, design de interação. Não, a diferença de Portugal é simples, tá? Eu já tive essa conversa com muitas pessoas. A diferença de Portugal é a dimensão do país, tá? Então, tem malta que fala, mas o budget para o projeto é muito baixo. Tudo bem, depende do projeto. Se você tiver a fazer um projeto para fora de Portugal, tiver a fazer um projeto para Inglaterra ou para o Brasil, o teu budget claro, obviamente que é maior, a população é maior. Mas não que Portugal esteja atrás. Não, o budget é menor porque o país é menor, ok, tá? Mas se você tiver a fazer projetos internacionais com um mindset português, com uma equipa portuguesa, é ótimo, não tem como reclamar dos projetos. Inclusive, nós estávamos a fazer, até semana passada eu estava fazendo um projeto em Dubai.
de Portugal. Nós tivemos 3 semanas a trabalhar para Dubai, na altura para a KPMG, que é uma empresa bem grande, para Dubai, mas de Portugal, com a equipe portuguesa. Então, não sei, eu não acho que Portugal esteja atrás. Eu só acho que a dimensão do país é menor e é normal que dê a impressão de que tá atrás, mas não tá atrás, não. Mais perguntas? Alguma pergunta técnica? Eu não tive muito tempo para mostrar a ferramenta em si, mas é porque eu acho que quando o tema é desenhar rápido, não é assim tão simples, tá? Você tem que ter uma grande base de research para você desenhar rápido, entendeu? Você não consegue desenhar nada rápido se você não tiver um estudo suficiente para ter um output rápido. Então, assim, o que eu queria passar na mensagem é que vocês têm que estudar muito até chegar no desenho, tá? Alguma ferramenta free? Pô, o Figma. O Figma é gratuito. O papel e caneta continua sendo uma ótima ferramenta de protótipo rápido. Só que o papel e caneta, ele muitas vezes não tem interação, né? Portanto, eu acho que ele é ótimo na ideação. Por exemplo, eu estou numa reunião com um cliente, eu quero explicar uma ideia que eu tenho na cabeça, tá? E eu não tenho nada, eu não vou abrir o Figma numa reunião, eu uso um papel e mostro a minha ideia. Mas a partir do momento que essa ideia tem interações, tem animações, tem algum nível de complexidade, eu preciso de uma ferramenta que acompanhe o meu raciocínio, né? Agora eu vou responder especificamente a pergunta da Joana, tá? Tá, deixa eu ver aqui. Então, assim, no geral, tá? Eu vou falar de trabalho remoto, né? É um mercado que tem crescido, tá? E assim, com a pandemia e tudo mais, é um mercado que tá cada vez mais estabelecido. Mas eu não acho que seja muito fácil encontrar trabalho remoto ainda, tá? Alguns mercados, por exemplo, Estados Unidos tem muitas vagas, porque a mão de obra é cara, portanto eles obviamente que vão buscar em outros países mão de obra. Agora, assim, ainda não está 100% estabelecido, tá? É um mercado que tem crescido de forma assim, mas só que de forma remota você também não consegue vivenciar nada que o país vai te oferecer, né? Eu acho que assim, eu gosto muito do conceito do nômade, tá? Do trabalhar de diversos lugares, mas o trabalhar remoto dentro do quarto, não sei. Eu acho que você está isolado das pessoas e você vai perder tudo aquilo que eu falei que é a criatividade, tá? Eu acho que você pode ser nômade, ou seja, você não sei qual é a sua cidade do Brasil, mas você está a trabalhar em São Paulo uma semana, depois vai para o Rio de Janeiro. Eu acho que o contato com as pessoas também é importante, em alguns casos, tá? Então, eu acho que o trabalho nômade remoto é muito valioso. O trabalho remoto, por si só, trancado num quarto, sem conversar com ninguém durante meses e meses, não sei. Pode funcionar, mas isso é muito pessoal também, tá, Joana? E minhas experiências em outros países, é, eu vivi em Itália, vivi na Itália por 2 anos, vivi no Brasil, em São Paulo, e assim, mesmo eu estando aqui em Portugal, eu já fui visitar, por exemplo, clientes em Inglaterra e tive contato pessoal com eles, e o resto do projeto foi desenvolvido aqui. Mas em algum momento eu conheci as pessoas, tá? Em algum momento do projeto, ou eu fui viajar para a Inglaterra, ou o cliente veio para o nosso escritório, existiu algum contato com eles. Portanto, isso é importante. Eu não sei se eu percebi a pergunta da Cláudia. Tá, onde eu trabalho, ou seja, tem UX designers que fazem a interação com os stakeholders e com os clientes também, é isso? Não, na verdade, todos depende da equipe, né? Nós temos um gerente de projetos, nós temos. Ah, não, nós temos um.
Depende. Por exemplo, algumas empresas que nós trabalhamos têm os conceitos das squads, né? E nas squads é o próprio UX designer que é o líder. Tá? Então, às vezes, nessas squads tem um líder que é um UX designer, que é uma pessoa que articula, apresenta para o cliente. Mas a nível de empresa, na RAI, nós temos pessoas que fazem a gestão do projeto. Tá? São gestores de projetos. No caso, por exemplo, da OutSystems, eles têm não só gestores de projetos, como os Product Owners, que são as pessoas que cuidam do produto. Tem uma camada grande de pessoas ali. Tá? Mas em algum momento pode ser que você, como UX designer, também tenha que lidar com o cliente, apresentar e fazer toda essa gestão. Eu não descarto que um UX designer não vá fazer esse trabalho, entendeu? E às vezes eu também faço isso. Mais alguma pergunta, alguma técnica ou alguma... É tão ruim não poder escutar vocês. Olha, malta, obrigado, viu, pela oportunidade. Quando vocês quiserem conversar comigo, eu estou aberto. Brigadão pelo tempo. E é isso. Estou disponível, tá? Falem comigo no LinkedIn e no Instagram. Brigadão, gente. Obrigado pela flag e pela oportunidade também, tá? Contem comigo para tudo.